Bom dia a todos. Dando início à nossa sessão de julgamento, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente, submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da sessão plenária da última sessão, a de número 8.541. Se tem alguma retificação, algum adendo a ser promovido. Não havendo nenhuma manifestação, dou-a por aprovada. Esse aqui é o processo que eu tenho que devolver aqui. Devolver aqui pro terreno? Anuncio que continuam adiados em razão do pedido de vistos, processo 460050, pautado sobre 2.1, 25.745, 2.2 e 31.472, pautado sobre 2.6. Então, essa aqui, né? Na sequência, então, anuncio o julgamento do processo 468-85-2016, recurso eleitoral prestação de contas, candidato a cargo vereador, Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Eliane Rodrigues Ribeiro. De minha relatoria, Desculpa, gente, tem que transferir a presidência. Desculpa. então. Não reparei. Bom, acho que não tem problema. Não tem problema. Não? Aí a desembargadora faz ela. Com a palavra, o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eliane Rodrigues Ribeiro, candidata ao cargo de vereador do município de Chapada dos Guimarães, contra sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas de campanha referentes à eleição de 2016, em razão da não apresentação de recibos eleitorais. A recorrente sustenta preliminarmente haver ocorrido cessamento de defesa, pois a intimação, para a manifestação sobre o relatório preliminar não cumpriu todos os requisitos para sua validade, uma vez que, ao mencionar a inscrição da OAB, fez consignar que a inscrição seria proveniente do estado de Minas Gerais e não Mato Grosso, o que acarreta nulidade da intimação. Fecha aspas, prossigo. No mérito, afirma que a decisão recorrida merece reforma, já que, ao contrário do que afirmado em sentença, os extratos foram juntados aos autos e que, no relatório preliminar, foi solicitada a juntada dos recibos eleitorais, não dos extratos. Quanto ao mérito, a recorrente argumenta que, no modelo legal de prestação de contas simplificada, como é o caso, os recibos eleitorais solicitados não integram o rol de documentos obrigatórios descritos na resolução TSE 23463 de 2015, o que impediria o julgamento da contabilidade como não prestado. A recorrente assevera que todos os documentos relacionados no artigo 59 do supracitado normativo foram juntados aos autos. Requer, ao final, o provimento desse recurso para que seja aprovada a prestação em exame, ainda que com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, atuante nessa instância de origem, deixou de apresentar contrarrazões recursais, mas sugere a reforma da sentença, uma vez que a exigência dos recibos eleitorais ultrapassaria a legalidade estrita.
Estado a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição da preliminar de nulidade de intimação e, no mérito, manifesta pelo provimento do recurso para que as coisas sejam aprovadas. É o relatório. Ouça-se o parecer da doutora Procuradoria. Eu vou ratificar o parecer escrito. Ratificado o parecer, a palavra volta ao relator. Preliminar de licenciamento de defesa. A recorrente suscita questão preliminar de licenciamento de defesa, consistente na forma errônea em que foi realizada a intimação do seu advogado via diário da Justiça Eletrônico, para que se manifeste acerca da diligência proposta pela analista de contas. Afirma que a publicação no Diário da Justiça Eletrônica fez menção à inscrição na OAB do Estado de Minas Gerais e não Mato Grosso, causando prejuízo. Compulsão dos autos, observa que, de fato, a publicação do julgado foi grafada de modo equivocado. Nesses termos, folhas 15, advogado José Antônio Silva Rosa, OAB MG 5493, quando correto seria a anotação de OAB MT. Entretanto, referir incorreção não torna imprestável a publicação realizada, pois a intimação fez constar corretamente o número e o tipo de processo, os nomes completos da candidata e do causídico, e até mesmo o seu número de inscrição na OAB, com exceção apenas da unidade da federação, inexistindo qualquer mais de dúvida quanto aos reais destinatários da determinação judicial. Desse modo, entendo que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 272, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não havendo qualquer nulidade a ser proclamada. Nada obstante, é certo que a temática aventada nessa preliminar deveria ter sido questionada na primeira oportunidade que o recorrente teve para se manifestar nos autos, em caso quando da interposição dos embargos declaratórios contra a sentença de folhas 23 e 24, o que efetivamente não ocorreu, ficando preclusa a matéria por força do artigo 278 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeita a preliminar de nulidade de intimação e, consequente licenciamento de defesa suscitada pela recorrente. É como voto. Algum voto divergente? Quanto ao, a palavra retorna ao relator. Conforme relatado, por esse recurso eleitoral interposto por Eliane Rodrigues Ribeiro, candidato ao cargo de vereador no município de Chapada dos Guimarães, contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou não prestar as contas da campanha referente à eleição de 2016. A decisão do julgado foi vazada nos seguintes termos. A resolução TSE 23463 de 2015 prescreve que a prestação de contas de campanha, ainda que de forma simplificada, deve ser apresentada mediante a apresentação dos recibos eleitorais. A parte, no caso em tela, apresentou suas contas sem, contudo, apresentar os recibos eleitorais e mesmo intimada para regularizar sua prestação de contas, permaneceu silente. Como bem asseverou a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, o recibo eleitoral é documento de importância fundamental para a análise das contas. Pelo exposto, ante a falta de apresentação das peças necessárias à análise da prestação de contas, julgo não prestadas as contas e determino as anotações necessárias na inscrição eleitoral, aplicando as sanções pertinentes. Fecha aspas. Prossigo. Conforme se observa, as contas foram julgadas como não prestadas em razão da única irregularidade consignada na sentença, a ausência dos recibos eleitorais. Entretanto, não há a falar na existência dessa irregularidade, uma vez que as contas foram prestadas na modalidade simplificada, por expressa exigência do artigo 57, parágrafo 1º da resolução 23.463 de 2015, que eu transcrevo e vou poupar da leitura. Nessa espécie de prestação de contas, não se exige a juntada dos recibos eleitorais utilizados, sendo certo que, nos termos do artigo 59 da supracitada resolução, os documentos a serem apresentados pelo candidato limitam-se àqueles descritos na linha A, B, D e F do inciso 2, caput do artigo 48, as quais sejam, que eu transcrevo aqui o artigo 48, inciso 2, inciso 2, linhas A, B e C, né? A, B e D, ou melhor, desculpe, D e F. Nesse cenário, o prestador de contas
não estava obrigado a apresentar os recibos eleitorais, mas tão somente informá-los na prestação de contas, o que foi devidamente realizado. Assim, afasta-se a possibilidade de que as contas sejam julgadas não prestadas, pois todos os documentos exigidos pela norma de regência foram trazidos aos autos pela recorrente. Registre por importante que a intimação realizada nos autos para que a recorrente apresentasse os aludidos recibos não decorreu da identificação de qualquer irregularidade material, impugnação ou apontamento realizado pelo Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a inexistência de elementos que fizessem desacreditar a veracidade das informações lançadas pela prestadora de contas. Nesse contexto, caso houvesse ocorrido alguma dessas situações, o feito ainda deve ter sido submetido ao magistrado para deliberação acerca da necessidade de conversão do procedimento para o rito ordinário, conforme determina o artigo 62 da mencionada resolução, o que também não se verificou. Dessa forma, é imperioso reconhecer que a prestação de contas da candidata deve ser julgada regular por isso da lista, uma vez que a contabilidade foi apresentada tempestivamente com todos os documentos exigidos pela lei, não havendo a identificação de qualquer omissão de informações ou inconsistências no plano material. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Eliane Rodrigues Ribeiro para aprovar suas contas de campanha frente às eleições de 2016. É como voto. Como vota o doutor Marcos Faleiro? Senhora presidente, acompanho o relator. Como vota o doutor Ulisses Rabanedo? De acordo. Como vota o doutor Jackson? De acordo. Doutora Vanessa? Com o relator. Doutor Antônio Peleja? Relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de cerceamento e defesa e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do digno relator em consonância com o parecer ministerial. Retorna à presidência o desembargador Pedro Sakamoto. Obrigado. Anuncio, então, o julgamento do processo 304/48/2016, recurso eleitoral, prestação de contas, cargo de vereador, Nossa Senhora do Livramento, 58ª Zona Eleitoral das eleições de 2016, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Sebastião Inocente das Chagas, de relatoria do Dr. Ulisses Rabanedo dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, a situação retratada neste recurso se assemelha da que julgamos ontem, em que se formou maioria por 4-2. No entanto, agora com a presença do Dr. Jackson, que não compunha aquela sentada, e dependendo do seu entendimento, há a possibilidade de empate. De modo que, em razão dessa circunstância, eu vou fazer a leitura do voto. Como dito, em razão da ausência do Dr. Jackson. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Sebastião Inocêncio das Chagas, candidato ao cargo de vereador em Nossa Senhora do Livramento das eleições de 2016. Sustenta o recorrente que as contas foram reprovadas pelo juiz de primeiro grau em decorrência da constatação de várias irregularidades. No entanto, em juízo de retratação, a decisão foi alterada, aprovando-as com ressalvas, com fundamento em novos documentos juntados pelo prestador das contas em recurso. Assevera que o julgador teria atuado na contramão do artigo 30, 3 e 4 da Lei das Eleições, do artigo 68.3 da Resolução TSE 23463/2015, bem como da jurisprudência da Corte Superior acerca do tema. Em suma, o recorrente alega preclusão para a apresentação da documentação contábil retificadora, pugnando pelo provimento do recurso para reprovação das contas. Nas contras-razões, o recorrido Sebastião das Chagas afirma que a decisão que reconsiderou o julgamento inicial está correta, concetânea com o entendimento desse regional. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso, sob o argumento de que os vícios que maculavam as contas do candidato são graves e não foram sanadas a tempo, mas tão só depois da decisão que as reprovou, em desencontro com o entendimento firmado em vários julgados. É o relatório, senhor presidente. Acolho, então, o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, vou ratificar o parecer escrito. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao doutor relator.
Senhor presidente, conforme relatado, as contas em exame haviam sido inicialmente reprovadas pelo juiz de primeiro grau, ante a ausência de extratos bancários de todo o período de campanha e de termo de cessão de veículo para justificar gastos com combustível, bem como o respectivo recibo eleitoral, apontados como vícios graves. Já em sede recursal, o recorrido apresentou prestação de contas retificadora, realizada em data anterior à sentença, e juntou os documentos faltantes, quais sejam os extratos bancários e um termo de cessão de veículo acompanhado do documento de propriedade do recibo eleitoral. Com isso, o juiz singular entendeu que aqueles vícios restaram sanados, ocasião em que se retratou aprovando as contas. Já o recurso sustenta que não seria mais possível a juntada de documentos após a sentença, porque esses estariam atingidos pela preclusão, razão pela qual requereu nova retratação judicial para manter a reprovação das contas ou a reforma do deciso por esse tribunal. A despeito dos argumentos, entendo de forma diversa. No momento em que os autos foram conclusos para a decisão na instância precedente, o juízo singular, que inicialmente entendeu pela reprovação das contas, não exerceu a obrigatoriedade imposta pela resolução de regência de conversão do rito de processamento de simplificado para o ordinário. Cito mencionado dispositivo, verbis, citei o dispositivo, bem como citei o artigo 62, seu parágrafo único, por Vossa Excelência da leitura, e continuo. A partir da conversão obrigatória, a prestação de contas do candidato deixaria de ter natureza simplificada, passando a assumir o rito ordinário, com dilação de prazos para esclarecimentos e comprovação de gastos, culminando na elaboração de novo parecer técnico e, por consequência, nova manifestação do Ministério Público. Sobre a obrigatoriedade da conversão, cito o precedente dessa Corte. E continuo. No caso dos autos, a principal alegação do recorrente é a impossibilidade de juntada de documentos com o recurso. Contudo, se é verdade esta afirmação, não menos verdade é que o juízo singular, frente ao quadro que se apresentava no momento da primeira sentença, que reprovou as contas, não poderia ter deixado de converter o rito processual para o ordinário. Se assim tivesse feito a conversão, o recorrido teria tido a oportunidade de apresentar as contas retificadoras e os documentos que apenas tardiamente o fez. Em outras palavras, se é certo que o recorrido não poderia ter juntado documentos novos com o recurso, conforme alega o Ministério Público, e com razão, o que causou um benefício ao recorrente, certo é também que o julgamento inicial das contas sem conversão de rito o prejudicou, impedindo maior dilação probatória. Frente a este quadro singular, solução que mais se coaduna com a instrumentalidade necessária à consecução de um julgamento justo é considerar os documentos apresentados com o recurso e apreciá-los à luz do que consta dos autos, julgando o mérito das contas. Não se trata de alterar o entendimento já fixado por este colegiado, no sentido da impossibilidade de juntada de documentos novos com o recurso, fora das exceções legais. Trata-se, em verdade, de reconhecer que o caso concreto possui peculiaridade apta a excepcionar mencionado entendimento, já que, convenhamos, de nada adiantaria desconsiderar os documentos se, em passo seguinte, este tribunal iria ter que anular a sentença e devolver os autos à origem por violação de rito processual. Assim, se inicialmente o respeitável juízo singular cometeu equívoco ao reprovar as contas sem conversão de rito, na sequência agiu com acerto ao considerar os documentos que aportaram aos autos aptos a afastar as irregularidades, aprovando as contas. Conforme já destacado, a ausência de extratos bancários de todo o período de campanha e de termo de cessão de veículos para justificar gastos com combustíveis, bem como o respectivo recibo eleitoral, foram suficientemente superados com as contas retificadoras apresentadas, bem como os extratos faltantes, o termo de cessão do veículo e os respectivos recibos eleitorais. Este quadro autoriza a aplicação do entendimento dessa Corte e cito o precedente desta Corte no sentido de que, para aprovar, nós podemos fazê-lo sem a conversão do rito. Com essas considerações, senhor presidente, por entender sanadas as irregularidades então existentes, eu nego o provimento ao recurso. Como voto? Cor, então, o voto do doutor Jackson. Excelência, até pelo princípio da economia processual, vejo que o relator, ele, pelo que eu entendi, se a gente não aceitasse os documentos em grau de recurso, nesse caso não mudando o entendimento do tribunal, nós teríamos que anular a sentença, determinar que volte o julgamento para a conversão do rito. Então, diante dessa circunstância, tendo
o relator bem exteriorizado no seu voto que o processo está apto a ser julgado, eu acompanho na Perfeito. íntegra. Pois não. Doutora Vanessa. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator e destaco que o juízo de retratação ele está previsto no Código Eleitoral e a finalidade da norma de não permitir que a juntada de novos documentos seja feita em grau recursal é justamente para evitar a supressão de instância. Então, se o juiz de primeiro grau, apesar de ter sido apresentado após a sentença, pôde analisar esses documentos e entender o suficiente para aprovação, eu não vejo razão, motivo, para que não possa ser analisado esses documentos. E, inclusive, fazendo uma análise aqui do artigo 267 do Código Eleitoral, recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se vista dos autos, a fim de, em igual prazo, estabelecido para sua interposição, oferecer razões acompanhadas ou não de novos documentos. Né? E o mesmo artigo permite ao juízo essa retratação. Então, os precedentes dessa corte, e aí o decano poderia nos aclarar, é justamente quando a documentação é suprimida do juiz de primeira instância, quando essa documentação aporta no tribunal sem que o juiz de primeira instância tenha conhecimento dessa documentação. E que nesses casos onde há juiz de retratação, isso não ocorre. Não há supressão de instância. Então, por essa razão, eu acompanho o voto do relator. Senhor presidente, só me permite uma Pois não. consideração. A doutora Vanessa coloca, é muito pertinente. Teve uma oportunidade aqui em que eu pedi vista de um processo de prestação de contas, inclusive eu pedi vista sob o argumento de que tinha e tenho na minha compreensão que o processo de prestação de contas, por ser de jurisdição voluntária, não me parecia e não me parece razoável inadmitir a juntada de documentos com o recurso quando esses documentos, quando fique muito claro, sem sombra de dúvidas, de que esses documentos não necessitariam passar pela análise técnica. Pedi vista, então, dos autos para fazer esse estudo. E fazendo esse estudo, eu pude perceber que o TSE tem um entendimento consolidado desta impossibilidade. A despeito do Código Eleitoral prever a possibilidade de julgamento de juntada de documentos como recurso, o regramento específico das prestações de contas de campanha não a admite. Então, naquela oportunidade, eu trouxe o voto acompanhando até o Dr. Marcos Faleiros, no sentido exatamente dessa impossibilidade, mantendo esse entendimento em razão dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas fazendo essa ressalva, que realmente me parecia que isso era um contrato, até porque as contas de campanha dos partidos políticos, o regramento específico admite a juntada de documentos até o trânsito em julgado. É claro, e aqui eu ressalvo mais uma vez, aqueles documentos que não tivessem que passar pela análise técnica, né? De todo modo, isso, pelo menos para mim, ficou superado e o entendimento que eu adoto é da impossibilidade aplicando o regramento específico. Então, quando eu falo em retratação, a possibilidade do juiz se retratar, tenho para mim que ele pode fazê-lo analisando os argumentos jurídicos postos no recurso. Eu também considero, então, não ser possível essa juntada de novos documentos razão desse precedente. Agora, quando é aqueles casos de documentos para complementar, como nós temos vários casos aqui, você junta um extrato, mas ele não tem a chancela do banco, aí ele vem com o recurso e apresenta o mesmo documento e tem condições de aferir que é um documento oficial, aí a gente aceita, né? Então, a consideração do Dr. Vanessa é muito pertinente e essa preocupação também sempre tive, né? Não aceitarmos de maneira nenhuma, né? Mas nós estamos vinculados a esse precedente. O TSE não aceita e a gente ainda acaba brandando aqui, vamos ser sinceros, né? Às vezes nós mesmos com o argumento de não é uma complementação, porque a gente vê que não tem sentido devolver. Mas o precedente do TSE é esse. E o que eu ressalvo meu entendimento discordando, mas é o que eu tenho seguido. Legal. Então,
Então, colho então o voto do doutor Antônio Veloso Peleja. Com o relator. Com o relator. Desembargadora Nilza. Eu gostaria de tirar uma dúvida quanto à juntada desses extratos, se houve gastos, foi zerado igual aquele anterior de ontem. Mas eu vou, por questão de coerência, eu vou divergir, porque entendo que a juntada está preclusa esse momento e deveria, sim, anular e retornar para o rito ordinário para que o juiz analisasse essa prestação de contas. É como eu voto. Pois não, doutor Marcos Faleiro. Obrigado, senhor presidente. Como eu disse ontem aqui no último voto, né, o decano, ele é bom porque ele já participou de todas as sessões. Ele lembra, pelo menos, né, a jurisprudência da corte. Na verdade, o que se tem decidido aqui nos últimos 2 anos é no sentido de uma interpretação restritiva do 267 da inadmissibilidade juntada de novos documentos em grau recursal. Salvo engano, do próprio Dr. Paulo Sodré, quem inaugurou esse entendimento aqui na Corte. Como disse o doutor Ulisses, no sentido de que esses novos documentos eles fossem deferidos, né? A juntada é permitida, aqui o artigo 267 ele fala assim, juntada, no sentido de for deferido, desde que se trate de algum fato que foi aventado durante o processo, já tem início de argumentação, esqueceu de anexar algum documento, aí ele pode juntar a esse documento em grau recursal, seguindo, obviamente, os julgados do TSE a respeito da temática. Isso ocorre, doutora Vanessa, porque, doutor Ulisses, tem casos aqui, como eu disse, essa vantagem de ser o decano. Então, teve um caso específico de Sinop, que eu vou citar aqui para vocês, eu não me recordo o número do processo, porque os partidos, eles, de uma forma geral, às vezes, eles esquecem da questão de prestação de contas. Teve um caso de Sinop em que o juiz julgou as contas, aí, em grau recursal, ele anexou em torno de 100 documentos, retificador, etc. O juiz reinaugurou a prestação de contas após a sentença. Esse processo ele ficou tramitando mais ou menos uns 5 anos após a sentença, com uma equipe técnica, junta mais documento, volta para a equipe técnica, e com isso acabou ocorrendo uma prescrição naquele caso concreto lá. E muitos partidos eles se beneficiam dessas juntadas extemporâneas de documentos justamente para atingir, no caso, uma pressão intercorrente, né? Entendeu? No caso eles não juntam, às vezes, de propósito, não digo todos, né? E começam a juntar. Eu citei certa vez um voto, eles fazem a famosa prestação a conta gotas, doutora Vanessa. Eles juntam um pouquinho aqui, aí um pouquinho ali, aí depois é intimado, vai para a equipe técnica, aí junta mais um pouquinho ali, entendeu? E vai nessa conta gotas e fica 7, 8 anos uma prestação de contas e o Poder Judiciário é culpado. Então, esse tipo de coisa inaugurada, inclusive, pelo Dr. Paulo Sodré, esse tipo de procedimento ele tem sido coibido, sabe, pela Justiça Eleitoral, através da jurisprudência, através dos últimos anos, para evitar justamente essa chamada prestação de contas a conta-gotas, que eles chamam, entendeu? Junta 2 documentos aqui, propositadamente, às vezes, aí equipe técnica volta, junta mais 2 documentos. Equipe técnica detecta, volta, junta mais 2 documentos. Dá a sentença, junta mais 2. E aí vai juntando. Teve situações do advogado apresentar documentos aqui em plenário, sustentação oral. Ele chega aqui, apresentou documentos, aí tem que suspender a sessão, na época admitia-se, né, eu já vi casos, suspendia a sessão, mandava para a equipe técnica, entendeu? Mandava para a equipe técnica, aí voltava, aí não acaba nunca. O processo de prestação de contas, obviamente, ganha na parte processual. Vamos, prestação de contas, até fazendo uma parte... Deixa eu estar sem microfone. Eu sei. Até fazendo uma parte indelicada. O processo de prestação de contas só vai passar a ter efetividade quando voltar ao entendimento que a reprovação das contas não enseja quitação eleitoral. Interessante. Isso vai ter a mesa com que o candidato vai tratar as prestações de contas. Porque se for reprovado, ele perde uma condição de elegibilidade prevista infraconstitucionalmente, a gente sabe,
Então ele vai saber, se ele não pegar um recibo, ele vai cuidar da prestação de contas, porque ele apresenta para se for reprovado. Né? E muitas vezes ela é reprovada depois de todos os prazos da Justiça Eleitoral, o Ministério Público também não consegue fazer mais nada. Passou 15 dias da diplomação, por exemplo, o Ministério Público não consegue fazer mais nada. Você pegar uma prestação de contas, por exemplo, de captação de recursos ilícitos, não tem ação eleitoral mais. Então, penal, uma falsidade ideológica. E continuando, só salientando aqui para a Corte, nós obviamente estamos de saída, mas vamos deixar aqui a mensagem. O 267, ele vigorava uma época que a prestação de contas era considerada como um processo que não era jurisdicional, né? Processo administrativo. Obviamente que, com a alteração do entendimento, no sentido de que a prestação de contas é um processo jurisdicional, então não é mais um processo administrativo, então vedou-se essa possibilidade, porque o 267 é sob a égide que a prestação de contas era um processo administrativo, hoje não é. Então, não se tratando de processo administrativo, essa questão da juntada de documentos em grau recursal, no mínimo, é estranha, né, essa possibilidade. E, assim, evitar problemas futuros para essa Corte, obviamente que nós não estaremos mais aqui, só que vocês vão ter muito problemas em julgar as contas, porque passamos por muitas dificuldades aqui, e essa restrição ela foi justamente para poder cumprir o artigo 5º, o último inciso, que eu não lembro qual, que é a duração razoável do processo, evitar várias situações aí de prescrição, etc. Especificamente com relação ao caso concreto, são contas que foram julgadas com ressalvas, entendeu? É a mesma situação de ontem, entendeu? Pelo que eu pude observar aqui no relatório, não se tratam de documentos a reafirmar argumentos ou outros documentos já constantes no processo, entendeu? Então, eu sigo a jurisprudência do tribunal, eu cito aqui onde uma certa dificuldade que essa Corte vai ter em julgar as contas no sentido de admitir essas juntadas extemporâneas de documentos, porque vai voltar à época da prestação de contas a conta gotas, entendeu? Isso é muito ruim para a equipe, trava a equipe técnica, trava toda a Corte, entendeu? Nesse caso concreto, ainda que pelo princípio da instrumentalidade das formas, tal, se fosse para aprovar as contas, eu iria acompanhar o relator, mas não se trata de aprovação das contas, e sim aprovação com ressalvas, entendeu? Ou seja, aqui é um caso, como a desembargadora Nilza disse, é um caso clássico, teria que se anular. Ontem até o doutor Ulisses alertou para essa situação, anular, retornar. Ah, mas ele pode juntar. Ele já juntou os documentos que ele iria juntar, sim, mas vai subtrair da equipe técnica a análise desses documentos, entendeu? A análise dos extratos, a análise da documentação, o cruzamento de dados, entendeu? Eu já peguei situações aqui em que, por exemplo, mas com a tradição transfere, não precisa do certificado de registro. Só que eu já peguei casos aqui de veículos que, inclusive, com um termo de doação de pessoa que já morreu, entendeu? Não é que o nome do veículo está na pessoa que morreu. Tinha um termo de doação assinado por uma pessoa falecida, entendeu? E a equipe técnica do TRE, obviamente, ela é uma equipe muito competente e eles conseguem encontrar cada situação. Então, tal da circularização de informações, eles fazem... Eu não entendo muito bem os termos dele lá, mas eles fazem um cruzamento de dados, uma circularização e têm acesso a muitas situações que muitas vezes nós vamos olhar o documento ali, tranquilo, e vai ter advogado que vai juntar esses documentos em grau de recurso justamente para evitar passar pela equipe técnica, entendeu? Então, na minha, eu acho que eu tenho a obrigação, nós estamos saindo aqui, de alertar a Corte que vocês vão acabar tendo um certo problema aí nas prestações de contas em abrandar certos entendimentos que nós demoramos aqui para formar esses entendimentos aqui ao longo do tempo, diante justamente das dificuldades que essa Corte já sofreu aqui na mão de prestações de contas, entendeu? Então, nesse sentido, eu vou acompanhar a divergência e, obviamente, já alertando a Corte, assim, respeitando, obviamente, o entendimento de cada um, que no futuro pode vir a ter problemas no abrandamento desse entendimento, tá bom? Doutor Márcio, só para deixar claro que o meu entendimento é que não é que pode juntar a qualquer hora documento, qualquer tipo de documento, não é esse o meu posicionamento. Meu posicionamento tem sido que nesses processos onde é permitido e o juiz fez o juízo de retratação, a partir daqueles documentos em que ele conseguiu analisar sem
o apoio da equipe técnica, porque são questões bem singelas, e isso casualmente, analisarei em cada caso, não é abrir a porta, é excepcionalmente, tá? Então, assim, em respeito às decisões já tomadas, eu tenho certeza que a reiteração de casos, como o senhor mencionou aqui, que levou essa corte a entender desta forma, bem como mencionado pelo doutor Ulisses, que o próprio TSE tem esse entendimento também. Então, eu não tenho dúvida de que esses precedentes, eles tentam assegurar exatamente isso que o senhor falou, essa estabilidade, essa segurança e dessa análise que é feita na prestação de contas. Então, assim, a minha ressalva é justamente nesse caso, onde não houve supressão de instância, onde o caso era singelo, era simples, e ele conseguiu fazer uma análise. Não há indícios, porque se ele verificasse algum indício ali, com certeza não teria sido aprovado. Então, assim, é só para ressalvar o entendimento, para não achar que eu sou favorável à juntada a qualquer momento, de todo e qualquer documento, de qualquer alegação, tá? Eu queria fazer uma pontuação também. Esse caso é bem idêntico com o caso de ontem, né? Então, assim, qual que é a situação? Houve esse juízo de retratação e houve uma modificação. Como foi salientado ontem, os documentos juntados, eles tornam aferíveis icto oculi, eles tornam despicienda a análise do órgão técnico, despicienda a análise. Por quê? Porque trata-se da cessão de uso de veículo, o documento, os status, doutor Ulisses. Os status são zerados, né? Os status zerados sem movimentação, e se trata de declarações simplificadas. Penso assim, com esse julgado, nós não estamos abrindo as portas, né? Não estamos abrindo as portas, não se trata de abrir as portas, é a particularidade do caso concreto, né? Acho que esse tribunal ele tem tido uma orientação dura e até firme, no sentido por exemplo, da anulação. Em muitos regionais, eles entendem não pela anulação, no caso de contas simplificadas, quando não se obedece ao artigo 62, parágrafo único, da resolução 23.363, salvo engano, 23.363. Então, assim, essa é a particularidade do caso concreto, doutor Marcos. Assim, eu acho assim, também queria ressalvar, né, que eu, como membro aqui dessa corte, também não estou aderindo, não estou abrindo as portas, assim, e no futuro, né, nas eleições, essas contas serão muito bem verificadas, essas contas serão muito bem verificadas por esse tribunal. Apenas que o relator, ele pontuou acerca da particularidade do caso concreto, tal qual foi na data de ontem. O documento a cessão do veículo, o documento do veículo e os status gerados, que eles induzem a olhos vistos, né, sem a necessidade do órgão técnico. Não houve questões de morto, né, não houve uma questão mais grave nesse caso. Eu creio, salvo melhor juízo, data vênia do posicionamento de Vossa Excelência, eu creio que não é esse o caso, o concreto nós estamos a discutir, né? E eu pontuei algumas sessões atrás que esse posicionamento é realmente duro, até me curvo, eu até fiz um estudo bem aprofundado em relação a ele, né? Mas há alguns regionais, isso precisaria ser resolvido até pelo TSE, alguns regionais que aceitam. Andei conversando com alguns colegas de outros tribunais, eles têm essa tendência o seguinte, que se houve a juntada dos documentos, e eles não foram suficientes para comprovar e possibilitar a aprovação das contas, ele entende não pela anulação, porque os documentos já foram apresentados. Esse regional ele tem o entendimento seguinte: não houve a conversão da simplificada para a ordinária, né? Caso, por esse fato, ipso facto, causa para anulação remessa para o primeiro grau de jurisdição. Então, assim, esse é o posicionamento do nosso tribunal, mas outros pensam em sentido diferente. Até pontuei esses dias para trás, assim, que é um posicionamento bem duro, né, que é um resserviço que vai voltar ao primeiro lugar e vai apresentar a mesma coisa. E vai ser pior para ele, porque o ordinário, o desembargador Pedro Sacano já pontuou que a documentação exigível é muito mais pesada. O rol de documentos é muito mais grave. Mas só queria pontuar, Tomás, respeitando o posicionamento, e, assim, como decano, né, essa advertência, senhor, o mandato está finalizando agora em março, mas
os seus ensinamentos, suas boas pontuações, eles sempre deixam um alerta, principalmente para os mais novos, né, que é o meu caso, que eu sou o novato, o último que assumiu. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas só queria fazer essa pontuação porque eu acompanhei o relator. Pois não, então anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos de voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Anuncio o julgamento do processo 11462-2016, embargo de declaração, recurso eleitoral, representação, propaganda política, folhetos, volantes, santinhos, impressos, da primeira zona eleitoral Cuiabá das eleições de 2016, embargante Eliseu Francisco do Nascimento, embargado Ministério Público Eleitoral, de relatoria do Dr. Ulisses Abreu dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, embargos de declaração interpostos por Eliseu Francisco do Nascimento, com o objetivo de que esse tribunal se manifeste em relação às supostas omissões e contradições existentes no acórdão número 26409, que o condenou a multa de R$10 mil pela prática de propaganda irregular consistente no derramamento de santinhos. Segundo a DUS, a contradição se dá porque após o pleito teria enviado a sobra de seu material de campanha para reciclagem, dando-lhe, portanto, destinação diversa do derramamento verificado em locais de votação, enquanto a Corte presumiu sua responsabilidade pela prática irregular, assentando caber-lhe a guarda e distribuição de santinhos. A omissão, por sua vez, residiria no fato de que, ainda que dispensável a notificação do responsável, o prévio conhecimento da prática irregular é imprescindível, conforme o artigo 40b da Lei Eleitoral. Por fim, o objetivo embargante debater o montante da multa aplicada, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que o parágrafo 1º do artigo 37 do diploma citado afixa entre R$2 e R$8 mil. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral pelo não conhecimento dos embargos ante sua intempestividade e, no mérito, pela rejeição. Com base no princípio da não surpresa, determinei a intimação do embargante para se manifestar em relação à preliminar suscitada pela doutora Procuradoria. Com vista dos autos, afirmou o embargante que o prazo para interposição de embargos na Corte Regional, quando esta funciona como instância recursal e não como foro de origem, é de 3 dias e não de 24 horas, já que, do contrário, estar-se-ia negando vigência ao parágrafo 1º do artigo 275 do Código Eleitoral. Tanto é assim, continua o embargante, que o artigo 276, parágrafo 3º do Código Eleitoral, prevê o prazo de 3 dias para a interposição de recursos especiais eleitorais das decisões dos regionais. Por tais razões, requeriu o conhecimento dos embargos. É o relatório. Acordo parecer da doutora Procuradoria. Senhor presidente, ratifico o parecer escrito. Está ratificado o parecer escrito. A palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, a preliminar de intempestividade eu estou acolhendo. Embargante sustenta que o prazo para a interposição dos embargos é de 3 dias, quando essa instância funciona nos processos de propaganda irregular como instância revisora e não como instância originária. A doutora Procuradoria, ao contrário, entende que permanece a aplicação do artigo da Lei Eleitoral que determina que os recursos se aplicam no prazo de 24 horas. E digo que, no caso, o acordo desse regional que supostamente carece de integração foi publicado da JE em 16 de 11 de 2017, quinta-feira. Contudo, a petição dos declaratórios foi protocolizada apenas em 21 de 11 de 2017, terça. Assim, inevitavelmente, os declaratórios são intempestivos, já que ultrapassaram o prazo de 24 horas, previsto no parágrafo 8º do artigo 96 da Lei das Eleições. Cito o dispositivo e digo que se o recurso que desafia a sentença de primeiro grau, que julgou a representação por propaganda irregular, deve ser interposto em 24 horas, o prazo dos embargos deve ser idêntico, já que não pode ser maior que o do apelo principal. Portanto, os embargos deveriam ter sido apresentados até o encerramento do expediente do dia 17, sexta-feira, registrando que esse dia foi útil e não sofreu qualquer interrupção administrativa. O mesmo ocorreu no dia 20, segunda-feira, igualmente útil, sem notícia de interrupção administrativa, justificar que o embargante apresentasse a peça apenas no dia 21. Sobre esse prazo de 24 horas para a interposição de embargos, cito o seguinte julgado do TSE, relatoria do ministro Gilmar, julgado agora 3 de fevereiro de 2017, onde na premissa menor consta:
O entendimento desse Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de 24 horas, previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, se aplica tanto a recurso contra a decisão de juiz auxiliar, como também a embargos de declaração opostos a acórdão do TRE. Citei também um outro precedente. Eu registro aqui esses dois precedentes, ao que me parecem, um da eleição 2012, eleição 2012 foi de prefeito, né? Prefeito e vereador. Embargos de declaração, acórdão, recurso eleitoral, representação, propaganda, acolhe-se preliminar de intempestividade de embargos oposta em sede de representação de propaganda eleitoral pela observância do prazo de 24 horas. Recurso também desta corte, Dr. Pedro Francisco. Com essas considerações, eu acolho a preliminar de intempestividade e não conheço dos embargos de declaração. Como voto? Como vota o doutor Jackson? Eu acompanho o relator. Acompanha o relator, doutora Vanessa. Relator, doutor Antônio Veloso. Relator. Relator, desembargador Nilza. Com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, não conheceu desembargos nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Não havendo, então, outros processos em pauta, dou por encerrada a presente sessão. Agradecendo a presença de todos.